Gente, é um grande prazer estar com vocês aqui. Cuiabá. Cuiabá, eu tenho algumas raízes aqui. Meu sobrinho, aproximadamente 32 anos, nascia aqui em Cuiabá. Já tive aqui algumas vezes, tive no estado, em algumas cidades já de Cuiabá, do Mato Grosso, né? E, assim, é um pouquinho quente, né, o lugar. Eu venho de Ribeirão Preto, uma cidade do interior de São Paulo, talvez alguns conheçam aqui. Também não é muito diferente de Cuiabá. A temperatura de Ribeirão Preto também é bem alta, né? Hoje, por exemplo, a gente estava com 35 graus lá também. Enfim, eu já estou um pouquinho acostumado com esse calor de vocês, mas eu confesso que aqui o calor é um pouquinho a mais ainda, né? A sensação, principalmente, aqui. É muito bom estar aqui reunidos, né, como uma assembleia praticamente aqui, para a gente falar um pouquinho sobre assembleias, né? Eu quero, antes de mais nada, né, a doutora Gisela acho que já se foi, mas eu quero agradecer muito o convite da OAB do Mato Grosso, da seccional, para estar aqui na pessoa da doutora Raquel, que é a presidente da Comissão de Direito Imobiliário, também... desculpe, imobiliário, eu confundo imobiliário e condominial, que a minha lá, até o mês passado, era imobiliário e condominial. Aqui é só Comissão Especial de Direito Condominial. Também o doutor Miguel Zain, que é um amigo, um irmão, praticamente. Nós nos conhecemos há muito pouco tempo, aproximadamente 4 anos, mas eu posso dizer que é uma amizade que realmente frutificou, né, Zain? E, assim, uma lealdade muito grande. Miguel Zain, hoje, fazendo as palavras aqui da doutora Raquel, é aquele que pegou a bandeira do Silvio Capanema, está empunhando e levando para o Brasil todo, em especial através da ANACOM, que vocês certamente já ouviram falar, conhecem, Associação Nacional dos Advogados de Condomínios, e essa associação realmente ela tem muito e trará muitas alegrias e também qualidade para o mercado condominial, que é o que se precisa muito, né? Também quero agradecer aqui a presença do Dr. Guilherme, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, que desde a minha chegada esteve comigo aqui na sua acolhida, né? Dr. Lucas também, Dr. Guilherme, Guilherme? Wellington, que é de Rondonópolis, é isso? Rondonópolis, também conheço Rondonópolis. Muito bem. Só para a gente, antes de começar, quem é advogado aqui, por favor? Advogados, síndicos? Está meio que dividido. Administrador? Advogado e síndico? Já reduziu. Teve gente que não levantou a mão aqui. Vocês, por acaso, vieram para alguma palestra do Jequiti, Avon, alguma coisa assim? Dá tempo de sair ainda, porque não vai ser essa, viu, gente? Bom, vamos falar então um pouquinho de assembleias permanentes e eletrônicas. Mas, como sempre, gente, eu gosto de dizer o seguinte para as pessoas: a gente não consegue saber para onde a gente vai se a gente não sabe de onde veio. É muito importante conhecer o passado, conhecer o histórico, conhecer o contexto das coisas, de tudo que existe hoje. Infelizmente, o conhecimento de qualidade está escasso. As pessoas hoje, na ponta dos dedos, vão lá no Google para saber uma ou outra coisa. Muitos não vão a médicos, não vão a dentistas, não vão a escritórios de advocacia, preferem consultar o Dr. Google, que ele é um doutor em tudo. Só que, muitas vezes, as informações que lá estão, elas não são suficientes para formar. E nós estamos com muitas gerações praticamente analfabetas, no sentido de se conhecer a história da humanidade, a história do que conhecemos hoje. E a minha proposta hoje para vocês é fazer uma viagenzinha no tempo, inicialmente, depois falarmos um pouquinho sobre a Lei 14.309, que foi a lei que alterou o Código Civil, que o Dr. Miguel Zain já trouxe para vocês um pouco dela, né? É para cá que eu tenho que apontar? Tem que ligar, senão não funciona. Muito bem. Olha só,
eu queria já que vocês, se vocês quiserem anotar os meus contatos aí, no Instagram, @Marcio_Espímpolo e @Condomínios pelo Mundo. A gente vai falar um pouquinho de condomínios pelo mundo mais à frente. Assembleias, então, na teoria e na prática é o que vamos falar hoje, né? E nós não poderíamos falar hoje sobre assembleias permanentes, como eu disse para vocês, se nós não fôssemos um pouquinho para trás na linha do tempo. E esse um pouquinho para trás, especificamente, nós podemos dizer que uma das primeiras assembleias permanentes que existiram de forma solene, de forma oficial, foi no dia 3 de maio de 1823, que ela se iniciou lá, na época ainda nós estávamos sob o regime imperial, o imperador era Dom Pedro I, e Dom Pedro I simplesmente, por exigência, ou até mesmo por protestos de muitos brasileiros, pensou em fazer uma Constituição. Então, a primeira Constituição das 7 que nós tivemos já no país, a última em 1988, ela nasceu dessa Assembleia Permanente, uma Assembleia Constituinte Permanente. Foi uma Assembleia que começou dia 3 de maio de 1823, portanto, aproximadamente 199 anos que foi dado início a ela, e foi uma Assembleia que não é muito diferente das assembleias de condomínio, a não ser em Cuiabá, que aqui em Cuiabá não se tem problemas em assembleias, né, mas o resto do Brasil tem. Essa Assembleia ela foi dissolvida 180 dias depois, no dia 12 de novembro de 1823, pelo próprio Dom Pedro I. Dom Pedro I já era um síndico naquela ocasião, né, gente? Imperador, né, mandava, desmandava, então ele já fazia as vezes de um síndico. Bem, essa noite, que foi uma noite em que Dom Pedro ele mandou o exército dele até a Assembleia Constituinte, que era um local aproximadamente, mais ou menos como esse que nós estamos aqui, onde estavam ali os deputados, fazendo cláusulas da primeira Constituição do Brasil, e ali estavam muitos deputados, e ele começou a ver alguma movimentação que estava em desacordo com o que ele pensou para aquela Constituição. Portanto, ele mandou o exército dele na calada da noite e prendeu muitas pessoas, expatriou outras muitas pessoas e, assim, dissolveu o parlamento, dissolveu a primeira Assembleia Permanente de que se tem notícia. Bem, o que aconteceu com Dom Pedro foi que, logo em seguida, ele convocou os 10 dos seus melhores conselheiros, mais uma analogia com condomínio, para que esses conselheiros o ajudassem a fazer essa Constituição. E foi exatamente isso que aconteceu em 1824, no dia 25 de março, foi promulgada a primeira Constituição do Brasil, depois de muitas reuniões em assembleias. Mas, principalmente, nós estamos vendo ali na foto, né, ele reunido com o Conselho, inclusive mulheres também participavam disso já, e pôde, então, fazer com que essa primeira Constituição fosse promulgada. E 25 de março, talvez aqui, quem conhece São Paulo? Olha, bastante gente conhece São Paulo. Talvez você já tenha ouvido falar da Rua 25 de Março. Né? Se não ouviram, tem que assistir o meu programa aqui, Condomínios pelo Mundo, episódio 2 de São Paulo, eu conto a história da Rua 25 de Março. A Rua 25 de Março, ela nasceu em homenagem ao dia da promulgação da primeira Constituição do Brasil, que foi 25 de março de 1824, portanto, aí uma história para vocês também. E dentro dessa celeuma toda, um dos deputados que haviam na ocasião era esse José Bonifácio. Eu estou trazendo algumas coisas para vocês de história, porque quase em todas as cidades, sejam elas pequenas ou grandes, você tem uma rua ou uma avenida chamada José Bonifácio. Aqui tem? Cuiabá tem alguma rua, avenida? Não? Alguém dá um Google aí? Quem sabe o Google ajuda a gente aí. Tem que ter, gente, não é possível Cuiabá não ter uma rua José Bonifácio, ou avenida. Se não tiver, eu me retiro do recinto. Bom, de qualquer forma, gente, José Bonifácio foi um dos deputados expatriados.
e ele simplesmente foi... Como? Rua, avenida? Avenida ainda, vocês não sabem, gente? Vocês não moram em Cuiabá? Avenida José Bonifácio. Como é que chama o bairro? Dom Aquino. Não faço a mínima ideia de onde seja, mas olha aí. Dom Aquino. Olha só. Então, essa foi uma pessoa, uma figura muito importante para o Brasil, porque foi ele que sustentou, na época, embora tendo sido expulso com o exército, preso e tudo mais, ele foi o patriarca. É considerado, em 2018, inclusive, foi considerado nacionalmente como o patriarca da primeira Constituição do nosso país, José Bonifácio. Então, gente, olha só, uma dica, quando vocês estiverem andando na cidade, vê um nome de rua, aqui mesmo de Cuiabá, que nome é esse estranho, né? O Google serve às vezes para isso, vai lá na Wikipédia e verifica lá quem foi esse personagem. José Bonifácio, talvez você não sabia, né? Assim como eu não sei muitos deles também, mas é importante a gente pesquisar. Uma outra menção sobre assembleias, isso já um pouco mais para trás, né, gente? Talvez 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, nós tivemos a figura de Moisés. Alguém já ouviu falar em Moisés aqui? Todos? Muita gente não, hein? Bom, Moisés, para quem já leu a Bíblia, já conhece um pouquinho, Moisés é uma figura bastante conhecida, principalmente dos judeus, dos israelitas e hoje israelenses, né? O que aconteceu foi que, vocês sabem um pouco da história, quem sabe, os israelitas, eles viviam como escravos no Egito. Daí, no ano de 1513, antes de Cristo, Deus, no caso, Deus dos hebreus na ocasião, o nome era Jeová, esse Deus fez com que os israelitas saíssem da escravidão do Egito. E vocês se lembram bem, pelo menos disso, do Mar Vermelho, abertura do Mar Vermelho, onde todos os milhões de israelitas saíram do jugo de escravidão do Egito, do faraó, inclusive. Só que os israelitas estavam pensando e tinham o desejo de estar numa terra prometida. E por uma série de questões que envolviam desobediências às leis de Deus, eles simplesmente foram punidos. Ficaram 40 anos vagando num deserto que eles atravessariam em algumas semanas. Ficaram 40 anos dando volta. Moisés era o líder, o síndico na ocasião. E nesse deserto, o que acontecia é que a maioria das pessoas moravam em tendas, em barracas. Podemos dizer que era um condomínio de tendas e barracas no deserto. E que todas as vezes que Moisés precisava conversar com o povo, que eram milhões de pessoas, não eram poucas pessoas, eram milhões de pessoas ali que viviam dessa forma, ele tinha que convocar essa assembleia. E o edital de convocação que Moisés usava era esse. Trombetas que foram, vocês conhecem, principalmente aqui no Mato Grosso, algo semelhante a essas trombetas aí, não é? Como é que chama mesmo? Berrante, isso mesmo. E essas trombetas eram usadas para convocar as pessoas para uma assembleia. Então, essa era uma forma de convocação lá na época de Moisés. Vamos ver outro tipo de convocação? Convocação via correios. Olha só, lá no tempo do rei Ezequias, se você tem o costume, tem um aplicativo, pode ver lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 6, vocês vão ver que quando o rei Ezequias queria trazer o povo, queria fazer uma assembleia, ele mandava mensageiros com aqueles selos de convocação para cada israelita que havia ali. Esse mensageiro tinha que percorrer todas as cidades de Israel para convocá-los para uma assembleia. Hoje em dia, aquele que não comparece numa assembleia, qual que é a penalidade dele? Nenhuma, não é? Simplesmente ele vai cumprir o que os outros decidiram. Vai ter que aceitar porque não teve presente. Naquela época, a não presença significaria perder o favor de Deus. Então, gente, imaginam que era facinho colocar 2/3 numa assembleia dessa, né? Ou até unanimidade. Porque
Para a pessoa justificar que não iria ali, era muito perigoso, né? A pessoa era condenada à morte, inclusive. Então, veja, nós já falamos aqui sobre assembleias permanentes, sobre formas de convocação. Hoje em dia, a gente não tem muita novidade, inovação nesse quesito, porque já existia isso. O que o Código Civil fez, o que o legislador fez, foi, através de ferramentas modernas, nos trazer agora, só agora, algumas novidades, que é o que nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a Lei 14.309 de 22, que foi criada, de acordo com o que está lá no parágrafo, no seu artigo 1º, alterando o Código Civil para permitir a realização de assembleias e reuniões virtuais em condomínios edilícios. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para possibilitar a sessão permanente de condomínios. Nós vamos nos ater aqui especificamente sobre o Código Civil na parte dos condomínios, no capítulo de condomínio edilício, nos artigos 1353 e 1354, que o Zain já trouxe para vocês enquanto estava ali no púlpito. Tem também a parte que altera a sociedade civil, as sociedades civis, que também podem fazer assembleias, mas não de forma permanente. A parte das sociedades, elas podem fazer de forma eletrônica, mas não podem manter uma assembleia aberta. Então, são essas duas coisas que nós vamos falar aqui, a permissão de assembleias virtuais e permanentes também. A primeira alteração do artigo 1353 está lá no parágrafo 1º, e assim eu trouxe, pode até ser um pouquinho chato, mas nós vamos ler para que vocês entendam, porque eu vi que tem muitos síndicos e também advogados aqui que militam nessa área, portanto, precisa ter bastante atenção aos detalhes dessa lei. Diz ali que quando a deliberação exigir quórum especial, ou seja, não é maioria simples, não é numa assembleia de aprovação de contas, de eleição de síndico, de aprovação de previsão orçamentária. É numa assembleia onde você vai precisar de quórum qualificado para alterar uma convenção, como o Zain disse ali, para aplicar uma multa, por exemplo, do condômino antissocial, 3/4 precisa de condôminos presentes, aprovando, o que muita gente às vezes confunde, né? Precisa de 2/3 de uma assembleia. Não, precisa de 2/3 aprovando. Porque se tiver 2/3 mais uma meia dúzia não quiser aprovar, você não teve 2/3 de aprovação. Você também precisa de quórum qualificado, maioria absoluta, para fazer obras. Dependendo da obra, se for voluptuária, 2/3 também dos condôminos. Então, quando esse parágrafo 1º fala, quando a deliberação exigir quórum especial previsto em lei, que o próprio Código Civil já traz, quais são esses quórums necessários previstos em lei, aí a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes, autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente, aí vem as condições. Mas olha só, antes disso, diz ali, se não for atingido o quórum. Fizemos uma assembleia para alterar a convenção, para ficar mais fácil para a gente conversar aqui. Eu preciso de quanto, gente? 2/3 de condôminos aprovando. Então, eu preciso de pelo menos ter um pouco mais de 2/3 dentro dessa assembleia para não correr o risco de alguém sabe, eu vou repetir, eu sei que aqui não acontece isso, mas no resto do Brasil acontece, sempre tem alguém dentro da Assembleia contrário aos outros. Ele é do contra porque ele é do contra e ponto final, não importa como é que é aquela frase em espanhol lá, se hay governo soy contra. De qualquer jeito, então, é isso, né, gente? Então, olha ali, uma advertência para vocês aqui, principalmente síndicos, edital de convocação, ele já tem que ter uma previsão para esse acontecimento. Está lá, vamos alterar a convenção do condomínio. Pauta, suponhamos que seja só essa pauta e deve ser só uma pauta para não ter mais problemas. Alteração da deliberação, discussão e deliberação sobre a alteração da convenção. Quórum exigido, 2/3 de aprovação. Nas observações desse edital de convocação,
é preciso já mencionar que, caso esse quórum não seja atingido, será possível manter-se a Assembleia em regime permanente, em sessão permanente, desde que a maioria dos condôminos, naquele momento, assim concordem. Por quê? Mesmo na Assembleia, se os condôminos não concordarem, se a maioria não concordar, a Assembleia tem que ser encerrada. Não é porque a lei está ali dizendo que agora pode ter Assembleia permanente, então se não der certo a gente vai tocar, vai deixar ela aberta por mais tempo. Não. Então, tem que colocar em votação. Quem que decide lá, olha? Autorizar o presidente a converter a reunião. Então, os moradores, condôminos que estiverem presentes, precisam, por maioria, autorizarem o presidente a manter a Assembleia aberta, senão ela será encerrada naquele momento. Essa, então, é uma particularidade. Mas existem requisitos para isso, quais sejam. Precisa já ter uma data, diz ali, sejam indicadas a data, a hora da sessão em segmento, que não pode ultrapassar 60 dias, está tudo bem, muito claro, esmiuçado aí, nem preciso explicar aqui. E identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Então, o condômino tem que sair dali, naquele momento, já sabendo que dia vai ser a próxima Assembleia, a próxima sessão, porque podem haver várias sessões. Nós estamos vendo ali que não pode ultrapassar 60 dias. Então, pode ter várias sessões ali. Depois nós vamos ver o prazo de 90 dias, que ela pode ficar aberta, e você pode fazer quantas sessões, quantas assembleias você quiser. Então, esse é o primeiro requisito. Tem que avisar os condôminos, olha, estamos saindo daqui já com esse compromisso. E nós vamos ver que tem que fazer uma ata, né? Olha lá, fiquem expressamente convocados os presentes e sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes, na forma prevista na convenção. Então, olha ali. Quem vai ser convocado? Todo mundo? Todo mundo? E aí? Sim ou não? Os presentes já saíram convocados da Assembleia. Eles não precisam ser convocados novamente. Você tem uma lista de presença. Então, eles, na Assembleia, já saem sabendo do dia que vai ter a nova Assembleia. Mas você precisa convocar os ausentes, os que não tiveram ali, porque eles não sabem o que ficou deliberado. É por isso que você vai ter, conforme nós vamos ver na lei, uma ata parcial, para que você envie essa ata junto com a nova convocação do dia seguinte da Assembleia. É assim que tem que funcionar. Olha aí, a ata parcial. Inciso 3. Seja lavrada a ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia. Eu queria já fazer reunião da Assembleia. É uma impropriedade que o legislador comete, que é uma coisa absurda. Eu não vou nem discutir se reunião é a mesma coisa que Assembleia ou não, mas ali, ou é reunião, ou é Assembleia. Essa questão de impropriedade sobre não pode tratar a Assembleia como reunião, isso a gente deixa para discutir academicamente, porque a Assembleia é uma reunião, nós estamos aqui numa Assembleia, numa reunião. Então, a Assembleia, a reunião, é uma reunião de pessoas. Mas o legislador, ele me faz umas coisas que não tem nexo, né? Reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até então apresentados relativos à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. Pois bem, se o presidente autorizou que aquela Assembleia ela ficasse aberta em sessão permanente, é preciso que o secretário, dali, já entregue a ata pronta. Até hoje estava conversando com o Miguel, e ele mesmo disse que tem o costume de fazer isso, e eu também tenho o costume de fazer muito isso, quando eu assessoro juridicamente um condomínio, inclusive sou eu quem faço, meu escritório, quem faz a ata, eu já vou com essa ata pré-pronta, como se fosse uma pizza pré-assada, só depois para pôr o recheio, para entregar para todo mundo no final da reunião, seja a Assembleia virtual ou seja a Assembleia presencial. Teve um que falou que é administradora, quem é mesmo? Administrador? Quem que é?
Agente administrativo. Tá. Mas as administradoras, né, infelizmente não tem, mas tinha, as administradoras já têm que pensar nisso, porque com essa lei é preciso que a ata já chegue pronta praticamente dentro de uma assembleia e anotar simplesmente as discussões. Quando fala o inciso de todos os argumentos apresentados, gente, é lógico que a gente não vai ficar anotando as discussões que aconteceram, são os atos de forma resumida dentro da Assembleia. Olha, ficou decidido, foi discutido a questão das cláusulas, tal, da convenção, mas, infelizmente, nós não tivemos o quórum necessário e precisamos estender essa Assembleia em sessão permanente e, então, estamos convocando os ausentes para essa finalidade. Então, ata parcial. Essa ata parcial tem que ser remetida para quê? Para que os ausentes olhem, leiam a ata. Então foi isso aqui que eles conversaram lá e, enfim, não teve o número certo. Bom, eu vou pensar, é capaz de eu ir nessa próxima sessão para ajudar a fazer as alterações necessárias, ou, de repente, se eu sou daquela turminha do contra, eu vou lá só para colocar água no chope dos outros lá, né? Então, é preciso observar isso. 4, seja dada continuidade às deliberações no dia e na hora designados, todo mundo saiu dali já sabendo, e os ausentes vão saber pela sua própria convocação. E seja a ata correspondente lavrada em seguimento à que estava parcialmente redigida, com a consolidação de todas as deliberações. Eu vou fazer uma outra ata parcial? É isso? Está dizendo ali? É uma segunda ata que eu vou fazer para mandar? Não, gente. É uma ata só. Eu vou continuar aquela ata. Eu vou abrir um novo parágrafo e dizer o seguinte: em sessão aberta no dia 10 de maio de 2022, em continuidade à assembleia iniciada no dia 25 de abril, nós decidimos X, Y, Z. Se não teve o quórum necessário ainda, suponhamos, faltaram 10 assinaturas, 10 condôminos para fechar os 2/3. Essa é uma ata só. Você vai fazer de novo essa ata. Agora, observem que, nós vamos ver ainda num outro inciso, que aquele que estava presente na sessão anterior, ele não precisa comparecer de novo. Mas ele pode comparecer. E ele pode fazer mais, ele pode mudar o voto dele. Então, se ele votou contra na primeira assembleia, ele pode vir, meia dúzia pegou ele no canto ali, você precisa ajudar a gente a alterar essa convenção do jeito que está, não dá. Aí ele pode, na segunda sessão, aprovar, mudar o voto dele. Como também pode ser o contrário. Ele pode ficar enfesado por alguma razão, na segunda sessão ele chega e diz que vai mudar o voto, mas para não aprovar mais aquelas deliberações. Então, quem esteve na primeira vez pode retornar e pode mudar o voto dele. E naquela ata, você tem que constar que aquela mudança de voto foi feita. Isso é muito importante para que a gente faça da forma legal, correta, e não haja impugnação dessa Assembleia, tá? Parágrafo 2º. Os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para sua confirmação, os quais poderão, se estiverem presentes no encontro seguinte, requerer alteração de seu voto até o desfecho da deliberação pretendida. Foi isso que nós falamos há pouco. Parágrafo 3º. A sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quantas necessárias, desde que a Assembleia seja concluída no prazo total de 90 dias, contados da data da sua abertura inicial. Então, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 assembleias. E aí eu já digo para vocês o seguinte: advogado, se você trabalha mensalmente para o condomínio, preste atenção nos honorários que você cobra dele. Ou você vai colocar, talvez, nos meus contratos, por exemplo, eu coloco que eu assessoro o condomínio em uma assembleia por ano, que é pelo menos a Assembleia Geral Ordinária. E as demais assembleias têm um custo segundo a tabela que eu passo para ele. Porque imaginem vocês, se vocês tiverem que participar de 5, 6 assembleias, os advogados, ou as administradoras também, a administradora também tem esse contrato e precisa rever. Então, essa é uma questão que precisa ser vista, porque senão
o condomínio ele simplesmente vai querer que você o assessore. E precisa de um advogado, viu, síndicos? Quem não tem ainda um advogado de forma preventiva mensal no condomínio, precisa ter um advogado para orientar vocês, para não ter problema. Porque o cartório, e eu sei mais uma vez que os cartórios daqui de Cuiabá são todos ótimos, nunca devolvem documentos por nada, ata nenhuma. Né? Aqui a ata que manda para lá, eles batem o carimbo, né, Miguel? É assim? Então. Então tomem cuidado, porque no resto do país não é assim. E aí, nós finalizamos, então, as alterações do artigo 1353, falando da Assembleia Permanente, Assembleia em sessão permanente aberta. A Lei 14.309, ela alterou também o artigo 1354, na verdade, incluiu o 1354-A, para falar de que, gente, de que a partir de agora vocês estão autorizados legalmente a fazer assembleias eletrônicas. Muito bem. Todos nós, eu imagino aqui, nos nossos condomínios, já fazíamos esse tipo de assembleia. Quem não fazia era porque tinha algum receio ou outra. Nós tínhamos uma lei na pandemia que autorizou esse tipo de assembleia até o dia 31 de outubro de 2021. Essa lei, 2020 ou 21, hein? 21? E aí, depois disso, os próprios cartórios começaram a devolver os documentos porque não tinha lei que tinha aprovado lá. O que é que eu fazia como escritório? Como o cartório começou a devolver, eu mudei. Eu não colocava que a assembleia tinha sido feita por meio eletrônico ou por meio virtual, pelo Zoom, que era o que eu mais fazia as assembleias. Eu simplesmente deixava que a assembleia aconteceu no dia tal. Acabou. Não colocava mais nada. O cartório não perguntava. O cartório faz... sabe aquela história do menos é mais? É assim que a gente deve fazer quando escreve uma ata. Quanto menos falarmos, mais chance você vai ter daquilo ser aprovado. Então, é assim que nós devemos lidar. Então, lá o artigo 1354 trouxe a possibilidade de a convocação. Veja só, isso é importante. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica. Olha só que interessante essa questão de convocação, realização e deliberação. 3 coisas, guardem esses 3. Convocação, realização e deliberação. CRD. Precisa ou podem ser feitos por meios eletrônicos. Agora vem os requisitos, para que isso seja feito de forma legal e legítimo. 1. Tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio. Imagino que as convenções até hoje, nenhuma delas estavam dizendo ali que você não podia fazer assembleias de forma eletrônica. Por questões óbvias, até porque as convenções mais antigas, muitas delas nem tinha, né? Nem tinha como fazer isso, naturalmente, né? Então, eu acho difícil que uma convenção tenha essa proibição. Mas, de qualquer forma, o código está alterado nesse sentido, porque se alguém fizer alguma alteração de convenção hoje e fizer constar que as assembleias serão somente na forma presencial, então, está aí, não pode ter assembleia na forma eletrônica. Se a convenção for posterior a essa lei, que é de março desse ano, ok? Daí eu coloquei ali, vejam o artigo 1334-3. Por quê? Porque o Código Civil, e assim como o mestre Zain sempre diz, a convenção é uma norma de direito privado e ela, muitas vezes, ela faz lei entre as partes e ela tem, através do Código Civil, o poder de fechar essas normas abertas. Como assim, Márcio? Como é que isso acontece? Bem, o 1334-3, quem poderia ler para mim, por favor? Alguém tem fácil aí? Já vou. 1334-3. Ali. O Ali está perguntando aqui o seguinte, gente, na convenção dele está dizendo
a convocação precisa ser por carta. Mas agora tem a lei dizendo que não precisa mais. E aí? É a convenção que vale ou é lei? Nós vamos falar isso em seguida, tá? 1334.3, por favor, Raquel. A competência das assembleias forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Isso. O caput dele fala o quê? Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará. Isso, olha aí. Então, o Código Civil no 1334 dá à convenção a capacidade e o poder de regrar a forma de assembleias que nós temos. Como é que você vai fazer? Se você vai convocar, como o Ali disse aí, vai ser pelo correio, vai ser por e-mail, vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, pelo Telegram, enfim. A convenção pode regrar. Mais uma vez, agora é hora dos advogados oferecerem serviços para os condomínios, alterarem as suas convenções. Aproveitem esse momento, porque a maioria das convenções já estão desatualizadas por uma série de razões e leis que já surgiram. Essa é mais uma. É uma possibilidade de você modernizar a convenção do condomínio. Então, gente, comece a colocar lá na sua rede social que o seu escritório faz alteração de convenção, que o seu escritório faz alteração de regimento interno. Por quê? Porque isso é importante. Os condomínios precisam entender que precisam ter uma convenção moderna e atualizada. Não que haja necessidade 100% de alterar a convenção, senão você não pode fazer assembleia de forma eletrônica e nem convocar de forma eletrônica os condôminos. Mas, se você colocar todas essas regras já na convenção, isso vai facilitar muito, vai evitar problemas e conflitos, porque sempre tem um morador que vai pegar a convenção, vai ler, vai dizer, não, eu não tenho que receber só por e-mail a convocação, eu tenho que receber ela pelo correio com AR. E não importa, gente, tem condomínio que tem 1.000, 1.500 unidades, 2.000, 3.000 unidades, e quanto fica um AR para convocar uma assembleia? A despesa é monstruosa. Mas ainda tem síndico, infelizmente, balizado por alguns colegas advogados que insistem em fazer dessa forma, mesmo depois da lei. Então, é preciso entender que precisa mudar essa cultura, tá? Então, o artigo 1334.3, ele dá à convenção o poder de fazer algumas mudanças, algumas alterações, desde que estejam dentro da lei. O segundo inciso, que sejam preservados aos condôminos o direito de voz, de debate e de voto. É um requisito para que você faça a sua assembleia de forma eletrônica. Então, uma votação por aplicativo se enquadra como assembleia eletrônica? Sim ou não? Está meio dividido o jogo aqui. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Eu comecei uma assembleia, eu encaminhei um edital de convocação para um condomínio, tem 100 unidades. E vou dizer o seguinte para ele, olha, as pautas são essa, a prestação de contas, previsão orçamentária e, sei lá, não vou colocar eleição de síndico, senão vai bagunçar. Vamos colocar só essas duas pautas. E aí eu vou mandar um link para ele, para que ele deixe o sim e o não dele no aplicativo da administradora. Posso fazer dessa forma? Não. Por que não? Voz. Eu preciso ter o direito de voz. Eu quero saber o seguinte, tem uma nota aqui na pasta de prestação de contas que eu vi, referente a que essa nota? Onde o condomínio usou esse dinheiro? Ou seja lá qual for a questão que eu queira debater, eu quero conversar com o síndico, com quem está apresentando, com a administradora, com os outros moradores. Eu quero ter o poder de voz, de debate. Não, é literal. Voz é voz. Você tem o direito de voz escrevendo no chat? Não. Se você está numa assembleia, vamos mudar agora o exemplo. Eu convoquei uma assembleia para que essa assembleia seja realizada via
algum dos aplicativos que nós temos aí hoje, o Google Meet, o Zoom, e aí eu mando o link para as pessoas têm que entrar dentro desse aplicativo para a gente começar a assembleia. Eu preciso fazer primeiro a verificação de quem está nesse aplicativo, se é realmente o condômino ou não. Aí, esses aplicativos, eles têm hoje várias formas de você atestar, porque é assim também, gente. Uma outra dificuldade que nós vamos ter, não sei se é dificuldade ou melhor, somente o condômino vai receber o usuário e senha para entrar naquela assembleia. Se ele passou isso para um terceiro, ora, a responsabilidade é dele, ele está dando procuração para alguém fazer isso. Dificilmente vai ser a administradora ou o próprio advogado, assessoria jurídica, conferir se quem está na sala é o condômino. Quem está na sala é quem recebeu o usuário e senha. E só quem recebeu o usuário e senha daquela unidade, a hora que ele entrou na sala, já autenticou a presença daquela unidade. Então, independentemente se for o filho, se for o pai, se foi a mãe, isso vai complicar a questão da procuração. Mas a modernidade, nós vamos ter que encarar isso e vamos ter que ver o que o cartório vai aceitar ainda, se ele vai aceitar a mesma forma que ele aceitava antes de uma relação de presença tirada, extraída desses aplicativos. Então, é preciso ter isso em mente. Agora, estou eu lá numa das janelinhas, estou com a janelinha fechada, mas eu levanto a mão para falar porque eu quero discutir o assunto nessa hora. Aí o síndico, ou administrador, ou advogado diz o seguinte: olha, gente, nós não vamos dar a palavra para ninguém. Vocês escrevam no chat as suas dúvidas, porque aí nós vamos ter um mediador para passar isso para frente. Gente, isso não é direito de voz. Debate. Você está debatendo? Vai debater em chat? Não é debate. Então, quando fala direito de voz, debate e voto, você precisa abrir para a pessoa conversar. Qual é que é seu nome? Caio. Eu estou conversando com o Caio, eu quero saber o que o Caio pensa. A hora que o Caio falar alguma coisa, porque nós vamos encontrar muitos idosos, pessoas com dificuldades de... você fala chat para ela, que é isso? Chat? É bate-papo, mas o aplicativo dela está em inglês, ou está, sei lá, em qualquer outra língua. Ela não sabe, muitas vezes, manusear a ferramenta. Mas se tiver dificuldade, tem um telefone aqui para ligar para a administradora. Gente, vocês já participaram dessas assembleias, não já? Não é complicado, não é difícil. Eu faço muita assembleia de uma associação de moradores que tem 554 lotes. Olha, é um problema seríssimo fazer uma assembleia num loteamento desse de controle de acesso. Não é diferente de condomínio, estou só dizendo o número de lotes. Porque entram 160 pessoas, 170, ainda bem que não entra todo mundo. Presencialmente nós fizemos, porque acabou a pandemia agora e o presidente da associação quis fazer de forma presencial. Nós fizemos de forma presencial, tinha 200 pessoas. Mas 200 pessoas ali com o poder de falar. Então, o que a gente precisa entender definitivamente é que quando se fala em assembleia em ambiente eletrônico, o que muda? O ambiente. O resto, a formalidade tem que ser a mesma, como se fosse uma presencial. Tem até no Zoom, tem uma das fundo de tela, é igual esse auditório aqui, é como se a pessoa estivesse sentadinha numa cadeira dessa. É ambiente, é presencial em ambiente virtual, em ambiente eletrônico. Você não pode tirar da pessoa o direito dela falar, voz, não é só digitar, debate, que é debater, eu quero saber por quê, onde gastou, o que aconteceu, não vou aprovar por isso, o outro precisa saber. Perfeito. Se você iniciou, qual que é o seu nome? Aleir. Aleir, se você iniciou a assembleia de forma presencial, a segunda sessão tem que ser presencial. Pode ser híbrida ou online também, ou só presencial, só online ou híbrida, não tem problema. Desde que a segunda seja igual. Não é o prazo de uma até a outra que você vai fazer a assembleia. Não. É só no dia que você marcou. Você vai colher o voto no dia que você marcou.
essa sua pergunta ela é muito interessante e é muito comum ainda hoje as pessoas fazerem assembleia desse jeito. Agora, vou dar um pulo do gato para vocês aqui também. Isso significa que você não possa fazer isso? Você até pode, mas você vai colocar na ata, você não vai colocar que você fez isso. Na ata você vai dizer que em segunda sessão compareceram tantas pessoas, tantos votos. Agora, precisa tomar cuidado de novo, se está gravada, se não está, porque alguém pode querer complicar a vida sua. Oi, pois não. Eu vou traduzir para eles. A Rosbelli perguntou o seguinte: num caso onde tem, no exemplo que eu dei, 554 condôminos associados, eu posso limitar o tempo de fala deles em cada assembleia? Eu posso dizer que, olha, você tem 30 segundos para você falar o que você quiser. Se combinarem, quem determina tudo isso é o presidente da Assembleia. Se o presidente da Assembleia vê que essa Assembleia começou hoje e tem como acabar hoje, mas ele quer, por alguma razão, se cada um falar 1 minuto, 2 minutos, a Assembleia vai varar a madrugada, ele pode colocar limite, sim, no tempo de cada um, que cada um vai falar. Você tem direito a falar, mas seja sintético para que você consiga dar o seu recado para quem precisar dar e colher o seu voto dessa forma, formar opinião, enfim, essas coisas. O presidente tem condições de fazer isso. Tá? Doutor Márcio, oi. Corroborando com a palavra do senhor, esse período de fala dos condôminos, qual que é a data mínima e a data máxima que pode, ficar em rigor a Assembleia designada? Você fala em Assembleia em sessão permanente? Isso. Qual que é o horário que ela tem que perdurar, se ela tem horário máximo ou não? Mas você fala de Assembleia comum, que não tem pauta com quórum qualificado, ou Assembleia com quórum qualificado? Não, pode ser com quórum qualificado, que não foi aprovada na primeira, não teve quórum suficiente e foi postergada para 20 dias. Essa nova Assembleia, que já saíram intimados os condôminos lá, saíram já sabendo da nova data, ela vai ficar vigente nessa nova data por quanto tempo? Então, de novo, nós vamos lá no 1334.3. Se na convenção não tiver estipulado como deve acontecer a Assembleia, o que é que o presidente deve fazer se passar da meia-noite? O que é que o presidente deve fazer se ele vê que vai se estender o tempo? Se não tiver nada na convenção, quem decide é o presidente. Então, se o presidente decidir, gente, olha, a Assembleia está encerrada agora, mas o que... Não, está encerrada, ponto final. Ele é o presidente. Ele pode encerrar a Assembleia a hora que ele julgar necessário. Então, o presidente da Assembleia tem um papel muito importante. E, mais uma vez, gente, eu disse, acho que hoje ou ontem para o Zain, acho que foi hoje pela manhã, que nós estamos no condomínio, seja na área do direito, seja na área da gestão, nós estamos passando de um amadorismo extremo para um amadorismo profissional. O nosso caminho é longo, até a gente chegar no profissionalismo pleno. Mas a gente tem que dar os passos, e a gente tem dado esses passos. Vocês aqui em Cuiabá, vocês estão com a 2ª Comissão de Direito Especial de Condomínio. A primeira foi na seccional de São Paulo, vocês já foram a 2ª. E aí se espalhou para o resto do Brasil. O condomínio está ganhando, até pelas razões que todos falaram aqui, que eu não preciso repetir, do aumento das construções, sejam de condomínios horizontais. Quando a gente fala de horizontal, vou entender condomínio de casas, ou seja, da verticalização das casas, que é em plano horizontal, prédios. Então, tudo isso está aumentando, as pessoas estão indo mais, estão migrando para condomínio por diversas razões. A maior delas é a segurança, pelo menos em todo lugar que a gente vai conversar, o maior problema das pessoas é a falta de segurança que se tem nas cidades, que deveria ser o poder público que deveria dar isso para a gente, e a gente tem que buscar soluções porque o poder público não dá conta de resolver os nossos problemas. E, diante disso, muitos conflitos surgem. E esses conflitos precisam de gente profissional, porque assim, gente, não tem jeito. Onde tem gente, tem problema. Isso em todo lugar, seja na tua empresa, na tua família, e no condomínio, é uma junção de culturas diferentes, de pessoas com formação diferentes. Quem aqui mora em condomínio?
Quem não mora, né? É mais fácil perguntar quem não mora. São poucos que não moram em condomínio ainda. Pois bem, você vai se mudar para condomínio, você já leva aquele traço inerente do DNA que você carrega dentro de você. Qual é? Egoísmo. Treta. O egoísmo. Nós somos egoístas. Eu estou ouvindo um som em casa, quando eu morava na rua, eu quero ouvir o mesmo som na mesma altura no condomínio. A mulher ou o homem mesmo de sapato de couro que faz barulho o salto também, eu estou na minha casa, nem ligo, nem sei se está fazendo barulho, porque não tem ninguém embaixo. Lavo a janela, enfim, um monte de problema que a gente tem que aprender. Só que a gente só vai aprender quando a gente começar a aprender a viver em coletividade. A gente aprendeu a viver sozinho, né? Com aquela história, eu nasci sozinho, vou morrer sozinho. Mas você vai viver em coletividade. Você pode ter nascido sozinho e vai morrer sozinho. Mas durante a sua vida, você vai ter que se relacionar, senão você vai ser um eremita e aqui não é o seu lugar. Vai morar em outro lugar onde não tenha condomínio e você não consiga se relacionar com ninguém, o que é quase impossível, talvez impossível hoje. Então, gente, a gente está vivendo, a gente começou, não sei se vocês se lembram, quem começou com condomínio há muito tempo, né? Eu fui síndico pela primeira vez na minha vida em 1993, de um prédio de 12 apartamentos. E naquela época, em 93, até Ribeirão Preto já tinham muitos edifícios, mas não tinha como tem hoje, né? Nós estamos em Ribeirão Preto, 3.500 condomínios instituídos nos 2 cartórios de registro de imóvel. São 2/3 da cidade morando em condomínios, o que dá mais ou menos 450 mil pessoas. Então, naquele tempo, eu era o síndico. Quem eu era? Nada, nem advogado eu era. Eu era um morador, falava, nós precisamos pegar aqui, são 12 pessoas só, vamos pegar aqui, vamos ver quanto deu a conta de água, de luz, pega aqui, tal, limpeza, produto de limpeza, eu divido a conta, eu mesmo vou de porta em porta, você me deve 100, você me deve... Eu fazia o rateio, não tinha tributos em nota fiscal, eu não tinha que me preocupar com isso. O jardineiro que ia lá me dava um recibinho só para eu mostrar para os outros que realmente eu tinha gasto aquilo, mas não tinha necessidade nenhuma. Agora, hoje é muito diferente. Hoje está tudo profissionalizado. É por isso que nós estamos tendo algumas leis. As leis estão muito atrasadas em relação à prática do dia a dia dos condomínios, não só dos condomínios, da vida, porque a lei sempre corre atrás do que já está posto, né, dos fatos que estão postos. Daí veio o síndico profissional, né, aquele que recebia ou que recebe para fazer o trabalho dele, o síndico terceirizado, que nem sempre é profissional, é um síndico que às vezes está num prédio, está no outro, mas não fez nenhum curso adequado para estar exercendo aquela função. E depois vieram as administradoras para substituir aquele síndico como eu, que dividia as coisas no papelzinho. Agora a administradora tem que fazer a parte financeira, fiscal, tem que olhar se aquele prestador de serviço que está dando a nota fiscal de porteiro, ela realmente tem o KNAI adequado para aquela questão, ou se não, se ela só foi aberta como microempresa e ela só poderia estar fazendo serviço de faxina. A administradora tem que verificar tudo isso. Então, chegou às administradoras, olha, do síndico rústico para o síndico profissional, para uma administradora que eliminou a autogestão, e os advogados têm um papel muito importante nisso agora também, porque quando se imaginava que um condomínio ia precisar de advogado, hoje em dia é mais do que necessário ter um advogado. Nós temos também auditoria nas pastas dos condomínios. Muitos condomínios com auditoria preventiva. E é uma ótima ideia fazer uma auditoria nas pastas. Isso dá segurança para o síndico, para o condomínio. Por quê, gente? Os conselheiros, e aí o Código Civil está muito atrasado também. Atrasado que eu digo assim, os advogados não perceberam. O Código Civil ele dá a oportunidade para a convenção, lá no 1334-2, da convenção estipular, determinar a forma de administração do condomínio. Mas muitos advogados deixam passar isso. As construtoras copiam e colam
as convenções e entregam para aquele condomínio, e depois, para você conseguir 2/3, é um parto para você mudar a convenção. Então, tem uma série de questões aí. Por exemplo, eu sou extremamente favorável, o Código Civil diz o seguinte, que você pode ter até 3 membros num conselho fiscal, não é? A lei de 64 falava no conselho consultivo, a lei de 64 falava de subsíndico. Eu estava comentando com o Zain hoje, para mim, a lei de 64, no que se refere à parte dos condomínios, porque ela tem 2 partes, de incorporação e de condomínios. No que se refere ao condomínio, ela foi derrogada com a entrada em vigor do novo Código Civil. Isso significa que, para mim, só vale o Código Civil. Mas eu costumo dar esse exemplo em todo lugar que eu vou, nas minhas palestras, em relação a isso, que é o seguinte, não é porque a lei está derrogada que você não pode tirar como inspiração o exemplo que está nela. Exemplo, subsíndico. O novo Código Civil não fala sobre subsíndico, então não posso ter no condomínio. Errado. O artigo 1334(2) diz que você pode estipular forma de administração. Então, se eu tenho num condomínio 5 blocos verticais ali, eu posso ter um subsíndico por bloco, ou eu posso ter um subsíndico só para todos. Quem vai estipular isso? O condomínio. É por isso que é muito importante que, quando uma convenção for feita, e aí eu volto de novo no projeto de lei 1513, é isso, né? Que exige a presença do advogado na confecção. Eu vou mais longe ainda. As construtoras têm que colocar advogado especialista. Não é simplesmente pegar um para assinar, não é, Zain? Não adianta, porque senão não vai adiantar. A construtora ela vai pegar um recém-formado aí, como muitos pegam engenheiro, né? Laudo de engenheiro, ou mesmo projetos assinados por engenheiros. O engenheiro nunca foi na obra, nem sabe onde é o condomínio, mas ele assina. É meu primo, minha prima, eu confio nele. Às vezes quem fez o projeto foi o próprio condômino, e o engenheiro está lá assinando. Isso também, nós não queremos que isso aconteça com o advogado, é por isso que o advogado tem que se especializar, gente. E síndicos, por favor, contratem advogados especializados em condomínios. Qual que é o entendimento do senhor com relação a... Bem, o Código Civil ele veio e derrogou, né, a Lei 4591. E ele também, o Código Civil 2012, ele veio depois da Lei de Locações. E uma grande divergência que existe é o locatário pode votar ou não. Né? Qual que é o entendimento do senhor a respeito disso? Vamos falar sobre isso já também dentro desse programa aí. Eu quis só abrir esse parênteses todos para dizer para vocês o seguinte, é preciso, com essas mudanças de legislação, é preciso que a gente faça a nossa parte, faça valer essas questões de forma profissional. Eu dei o exemplo que a gente está saindo do amadorismo completo, que era o meu amadorismo de 93. Nós estamos em 2022, ainda no amadorismo. A gente precisa mudar muita coisa. Então, eu, por exemplo, quando faço convenções, gente, o que é que eu faço para mudar a forma de administração? Eu coloco, por exemplo, nas convenções a necessidade de um conselho consultivo. Mas, Márcio, por que consultivo se o Código Civil fala de fiscal? E o fiscal? Não, gente, o consultivo é aquele conselho que não precisa ser técnico. Porque o fiscal precisa ser técnico. E quem é técnico nos condomínios? Dificilmente você encontra um contador, um auditor, uma pessoa da área financeira dentro do condomínio que se disponha a ser conselheiro para ajudar na verificação das pastas. Quantos condomínios tem esse profissional? E quando tem, quantos se colocam à disposição para fazer isso? Muitos poucos. Então, dentro da convenção, que eu tenho feito muitas convenções nesse sentido, quando o prédio sai do chão, eu vou ter uma auditoria preventiva, independente, paga pelo condomínio, já estipulado em convenção. Quem que vai escolher? Um grupo, uma comissão, os próprios conselheiros vão escolher o auditor, não é o síndico, porque senão, gente, é a raposa cuidando do galinheiro, não pode. Então, o conselho escolhe a empresa, mas está lá na convenção que ele tem que fazer isso. E o consultivo é para quê, então? Ele vai pegar a pasta e vai olhar. Olha, tem uma nota aqui de 100 metros de grama. Nosso condomínio é todo
impermeabilizado aqui, concretado, não tem nenhum jardim aqui de grama. Onde é que foi essa grama? 10 latas de tinta. Nós temos uma nota fiscal aqui, mas o condomínio não foi pintado. Onde que foi? Vamos indagar o síndico. Onde é que foi usada essa tinta? Ele está no condomínio. Ele está. Ele sabe exatamente o que acontece. E esse é um papel do conselho consultivo. Ele entender, ou do conselho, pode colocar fiscalizador também, mas não financeiro. Ele pode ajudar. Então, gente, quando nós vamos construir convenções, é a hora que nós temos de melhorar a vida em coletividade. Porque todas essas questões, elas atrapalham a sequência do condomínio, a convivência condominial. Quando nós não temos uma lei específica dentro da convenção, isso dá motivo para briga, para conflito em assembleias. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Em relação à questão de voto em assembleia por inquilino, já tem alguma jurisprudência nesse sentido, que o inquilino ele não tem direito a voto nem na assembleia ordinária. Para ele ter direito a voto, ele precisaria ter uma procuração do condômino para ele estar ali representando ele. Então, a minha posição jurídica, quando tem isso num condomínio que eu assessoro, o inquilino não pode participar, a não ser por procuração. Pois é, o Código Civil, porém, o que nós temos que entender é o seguinte, gente, o Código Civil tem um capítulo de condomínio edilício. A lei do inquilinato, ela faz lei entre o locador e o locatário, não entre locatário e condomínio. Então, nós temos essas diferenças. É a mesma coisa de quem deve pagar o boleto do condomínio. É o inquilino ou o proprietário? Quem tem que pagar as despesas ordinárias é quem? Quem tem que pagar a despesa ordinária, gente? Todas as despesas quem tem que pagar é o proprietário, é o condômino. Um erro muito grande que eu costumo ajudar os condomínios a resolverem quando eu entro para fazer assessoria jurídica é boleto enviado para proprietário. Mas a lei do inquilinato fala que o inquilino tem que pagar só a ordinária. Mas o proprietário ele tem essa unidade como investimento e ele não quer ter o trabalho, ele quer que manda já para o inquilino a parte do inquilino e os rateios para ele. Problema do condômino. A relação jurídica do condomínio é com o condômino, sempre, 100%, não com o inquilino. Porque até para você depois, não sei se o condomínio de vocês, como é que é aqui, né? Em São Paulo, nós temos a possibilidade de protesto, mas eu sou contra protesto. E vou dizer por quê. A possibilidade de erros cadastrais de administrador é muito grande. Se você protesta, se você coloca o nome do João e o CPF do José, quem vai ser protestado? O João mora lá, mas é o José, o CPF do José, do anterior que estava ali, o administrador não trocou. É o José que vai ser protestado. E o José pode fazer aquela açãozinha que todo mundo gosta de indenização por danos morais e pegar um dinheiro bom do condomínio. Então, a minha sugestão, tem possibilidade de protesto aqui? Eu não sei se no Mato Grosso aqui tem uma lei. Você protesta? Aí. Não contrate esse advogado, gente. Precisa ver quais são as regras do local. Se, por exemplo, o cartório de protesto, vamos falar do protesto, se ele vai exigir que esteja na convenção escrito que que o condomínio pode protestar, enviar protesto o título. Geralmente se coloca na convenção essa aprovação. E também do Serasa e o SPC. Isso tem que estar na convenção. Não pode, da cabeça do síndico, ele mandar simplesmente para o Serasa e SPC. Não. Não está na convenção, está na convenção. Tá? Gente, eu quis fazer esse parênteses para vocês para mostrar o seguinte, que a gente está caminhando numa estrada para chegar num ponto em comum onde as coisas vão melhorar bastante, mas ainda vai demorar. Exemplo disso é essa própria lei que a gente está comentando aqui, tá? Convenção do condomínio. Deve constar que a assembleia será realizada, como a gente falou, por meio eletrônico, as instruções sobre o acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Convocação.
edital de convocação tem que ser muito bem escrito. Quem escreve bem edital de convocação? Advogado especialista em condomínio. A administradora, se quiser fazer, não tem problema, mas passa para o advogado validar, porque senão pode ter problema nessa convocação. Vai chegar na Assembleia, o condômino vai falar, mas não estava na convocação, por isso que muita gente não veio aqui para a Assembleia, porque não estava lá. Se tivesse escrito isso lá, tem muita gente que quer deliberar coisa que não está ali. Assuntos gerais, por exemplo. Coloca lá, aprovação de contas, prestação de contas, previsão orçamentária e assuntos gerais. Aí, em assuntos gerais, a pessoa quer eleger o síndico. Gente, eu estou na minha 380 e poucas assembleias. Não é muito, mas eu já vi de tudo que vocês imaginarem em assembleia. Não, assim, tudo não, porque eu sempre vejo alguma coisa diferente. Eu vou ver ainda algumas coisas que eu não vi, mas eu já vi quase de tudo. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. As pessoas fazem. E, olha, por incrível que pareça, passa no cartório. Cartório de títulos e documentos, você nem olha isso. Mas acaba passando daqui 2 anos depois que vão ver o prejuízo que isso deu, que aconteceu. Então, é complicado. Tem que ter uma convocação muito bem feita. Olha só que interessante que tem que estar lá no edital também, observações, 1 lá, 2, 3, sei lá qual o número. A administração do condomínio não vai se responsabilizar se você não tem uma internet boa na sua casa. Se você não conseguiu acesso, se o seu telefone deu problema no dia, você está lá no grupo de WhatsApp infernizando os outros moradores, eu não consigo entrar. Gente, pode ter alguém sabotando? Pode. Pode ter o síndico sabotando meia dúzia ali, que ele não quer que entre na Assembleia? Pode. A pessoa vai ter que provar. E isso vai ter, gente. Vai ter sempre essas possibilidades. Doutor Márcio, eu quero esclarecer essa dúvida, que é a dúvida recorrente. Vamos lá. É a sessão permanente. Porque tem muitas sessões permanentes, e eu já vi várias, que ela inicia, né? E ela fica ali 15 dias. E pelo que eu entendi da legislação, foi o meu entendimento, porque ainda está tudo muito cru, tem que se iniciar, tem que se encerrar, apurar os votos. E já nesta data, eu já digo ali qual dia será a nova abertura. É isso. Perfeito. E aí, fazendo a nova abertura, se algum condômino quiser retratar o voto, ele pode retratar o voto e abre-se novamente para as discussões e deliberações. Fecha-se novamente, apura-se os votos e não atingindo o necessário, convoca-se os condôminos, né? Com o pedido dos condôminos, se convoca a outra, mas todas têm que ser abertas e fechadas. Então, não vejo possibilidade de uma assembleia durar a noite inteira, porque ficaria inviável. Como você vai registrar isso num aplicativo em que todo mundo está presente ali para deliberar uma noite inteira? Eu entendi isso. Estou correto esse entendimento? Ou não? Ela poderia ficar aberta aí 10 dias, 15 dias? Não, você está corretíssima. Foi o que nós falamos aqui. A Assembleia tem que começar e acabar, tem que mandar uma ata parcial, nós temos que tirar uma ata parcial para os ausentes, e já com a data da próxima sessão agendada. E nesse período não se tem votos. Não existe movimento. Não existe nada. Não, computados os votos já foram no momento do encerramento dela. Não tem voto durante o período. Ninguém vota. Não tem meio para ninguém votar. Está todo mundo fazendo errado. No período entre uma e outra, muitos colhem votos. Não, então, gente, eu entendo com a nova legislação que não pode. Antes da lei, foi o que eu disse para o amigo ali atrás. Não sei, acho que está lá atrás. Antes dessa lei, encontraram 1001 formas de fazer essa Assembleia Eletrônica. Foi validada, o cartório validou. Agora, se você fizer a mesma coisa como você disse aí, mas colocar na ata que foi feita uma prévia na primeira, depois na segunda, que não foi dessa forma que você está falando aí, de deixar aberto lá para as pessoas irem votando. Se você colocar isso, o cartório vai devolver com base nessa lei. Agora, se você não colocar nada... É corretíssimo. Abre-se, fecha... Apura-se o voto da primeira sessão. Manda a ata para os ausentes. Nós temos 100 condôminos, 30 compareceram, 25 votaram sim, 5 votaram não.
Fechou. Tal dia tem nova assembleia. Fechou. Na próxima semana, a segunda sessão da Assembleia. Na segunda sessão, vai abrir com o mesmo número de votos que fechou a primeira. Sim. Ninguém vai poder ficar votando no meio do... Sim, é isso, exatamente. Entre o primeiro prazo e o segundo prazo, ninguém Vai vota. votar Não só na existe sessão, Assembleia. só na Assembleia. Não existe Assembleia nesse meio tempo. É só Tá. abertura E formal. eu tenho outra dúvida, é a do parágrafo 5º. Até coloquei já aqui. Do quinto? O quinto, Nós estamos no ele segundo fala ainda, calma aí. Mas é do segundo, do quinto de qual? do 1354. Ah, tá, nós vamos chegar lá. Estamos chegando, estamos no segundo. Então, esclarecido. Vamos para o Pra terceiro. mim, ficou esclarecido Esse e está dentro daquilo que... é a sua dúvida, é essa. Muitos condomínios fizeram isso. Não tinha problema. Agora tem. Agora não pode mais. Tá? Olha aí, ó, parágrafo 3º. Somente após a somatória de todos os votos e a sua divulgação será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada a Assembleia Geral. Então, na última Assembleia, gente, ó, não tem mais jeito, a gente esgotou todas as possibilidades, não conseguimos 2/3 para aprovar a convenção. Fecha a ata, diz isso na ata, teve lá tantos votos, tal, e encaminha essa ata para todo mundo ter ciência. Agora, conseguiu os votos, você vai mandar essa ata também. Agora, gente, olha só, mais uma vez, alteração de convenção é um trabalho hercúleo. Por quê? Não é simples, não basta as pessoas estarem presentes na Assembleia e assinarem a lista de presença. Primeiro, precisa se confirmar se aquela pessoa ela tem poderes para assinar a lista de presença. Mas quem? Como assim? Se ela é, ou ele é, o condômino. Ah, mas não está no nome dele na matrícula lá, está no nome de outra pessoa. Tá, legal, está no nome de outra pessoa. E você é quem? Ah, eu comprei com um contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta precisa ver, o advogado precisa olhar se tem validade para ele servir como voto, como condômino. Senão, não pode usar. São coisas que podem parecer simples, por quê? O registro de imóveis exige que você reconheça a firma de todos os condôminos. Você tem que pensar o seguinte, o advogado principalmente, tem muito advogado, colega meu, discutia esses dias lá com um advogado de um condomínio que teimava em fazer. Falei, amigo, vai no registro de imóvel e pergunta o que ele vai exigir, porque você está passando para os seus condôminos tudo errado. Primeiro que ele estava dizendo que o inadimplente podia... não era o inadimplente, que 2/3 eram dos presentes, que incluía inadimplente. Sabe? Umas coisas loucas. Eu falei, vai registrar. Pergunta se ele conseguiu registrar. Isso deve fazer uns 6 meses. Não conseguiu registrar a ata dele. Porque não é assim. Você precisa da assinatura de todos os proprietários, reconhecer firma da assinatura de todos, e a hora que chegar no registro de imóvel, eles vão fazer aquele famoso pelo em ovo. Vão olhar. Vão pegar a matrícula. Ah, está no nome aqui do José, mas foi o João que assinou? Aí ele vai ver se nos documentos que você mandou para ele tem um compromisso de compra e venda válido. Ah, tá, bom, esse aqui, ok, validou. E ele vai fazer isso com todos os condôminos. Se você não fizer isso, você fez um trabalho todo e perdido. Então, e fica caro também um reconhecimento de firma, dependendo do número de unidades que for. Então, gente, precisa ser muito bem feito, desde o edital de convocação até o final, quando você tem uma alteração de convenção. Estamos dando exemplo como alteração de convenção, mas tem outras questões também no condomínio, tá? Então é isso aí, você encerra na última, tendo dado certo ou não, e manda para todos os moradores, os condôminos, tá? Parágrafo 4º, que agora é a Raquel, ela tem uma dúvida. Diz assim: a Assembleia Eletrônica deverá obedecer aos preceitos de instalação, de funcionamento e de encerramento previstos no edital de convocação e poderá ser realizada na forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos concomitantemente no mesmo ato. Ah, não é no quarto? Tá. Então, olha aí, gente, ó, a Assembleia Eletrônica, ela
pode ser híbrida. Então, como nós já falamos aqui, ela pode ser presencial, pode ser eletrônica. Agora, olha, não sei se vocês já fizeram, dá um trabalho grande e é caro. Pelo menos lá em Ribeirão Preto é caro fazer uma assembleia desse tipo, porque o que eles estão fazendo aqui de filmar a gente, você tem que colocar uma câmera filmando quem está ali fazendo a assembleia, quem está no auditório e fazendo as duas coisas. Tem pergunta de quem está lá em casa, tem pergunta de quem está aqui, você tem que ouvir, tem que falar. Olha, é trabalhoso, hein? Se eu puder dar um conselho para vocês, não caiam nessa. Façam presencial ou só virtual. Uma sugestão, tá? 5. Normas complementares relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas, eu até grifei ali, no regimento interno, essa é a dúvida da Raquel, e definidas mediante aprovação da maioria simples dos presentes em assembleia convocada para essa finalidade. É essa a dúvida? Vamos lá. Assembleias, nós já vimos lá no 1334.3 do Código Civil, e no 2, que é a convenção quem traz as formalidades necessárias para uma assembleia. Mas olha só o legislador, o que ele fez aqui no parágrafo 5º. Ele disse o seguinte, que normas complementares relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante aprovação da maioria simples dos presentes em assembleia convocada para essa finalidade. Convenção, para alterar, precisa de quanto? 2/3. Regimento interno, para alterar, precisa de quanto? Quanto? Eu gostei do depende aí já, hein? Depende não só da convenção, como do cartório. Aqui, Cuiabá, é tudo tranquilo, o cartório passa. Com maioria simples, eu tenho certeza que passa. Gente, tem cartório que vai exigir, se o regimento interno estiver dentro da convenção, ele vai exigir 2/3 para você alterar o regimento interno também. Eu posso contestar? Pode, mas você já sabe como é contestar num cartório, né? Chama suscitação de dúvida, quanto tempo vai isso, porque você tem no Código Civil dizendo, tiraram inclusive na lei de 2004, tiraram a obrigatoriedade de você alterar. Antigamente o artigo dizia que a convenção e o regimento interno precisariam de 2/3. Aí tiraram o regimento interno disso, deixaram só a convenção. Isso significa que não precisa de 2/3. Mas, mais uma dica aqui que eu vou dar para vocês do pulo do gato para quem faz convenção de condomínio. Não coloquem regimento interno junto com a convenção. No fim da convenção, você coloca um capítulo dizendo o seguinte, do regimento interno. O regimento interno será tratado em documento apartado. Ponto. E fez isso. Você tem que fazer os dois para mandar para registro quando você faz uma incorporação imobiliária, porque está lá na Lei 4591 de 64. Mas isso é importante para você tirar problemas com cartório, seja onde você estiver dando entrada no seu regimento interno ou convenção. Trazendo a problemática para o nosso caso aqui. Eu entendo que aí, eu sei que nossos ilustres advogados aqui também podem e devem ter a sua opinião própria, eu entendo que somente a convenção pode tratar desse assunto. Mas eu entendo também, tem sempre o mais, que o legislador ele não estava querendo dizer o seguinte, você não vai alterar a forma da Assembleia. Por exemplo, a lei já está dizendo aqui que você pode fazer uma Assembleia presencial, híbrida ou só eletrônica, não é? Isso você não pode mudar no regimento interno. O que a lei está dizendo aqui, que normas complementares relativas ao regimento interno, e eu posso dizer mais para vocês, relativas à Assembleia, que eu não preciso nem do regimento interno, eu posso fazer no próprio edital de convocação. Eu vou dar uma de Márcio Raskorski aqui agora. Que você pode alterar a convenção pelo regimento interno. Gente, o que para mim o legislador quis dizer, viu, Raquel? Para mim, foi que você pode colocar no regimento interno algumas regrinhas básicas da Assembleia que você vai cuidar ali. Por exemplo, o próprio horário, né, doutor, da Assembleia, né? Isso.
Até qual horário vai a Assembleia? Vai começar às 7h30, não pode ultrapassar o horário de tal hora. Dentro daquela linha de raciocínio, que a norma de direito privado ela é uma norma aberta, nós devemos fechar ela na convenção. A minha posição é a seguinte, que houve uma tecnia do legislador, né? Não é só nós, advogados, que muitas vezes não entendemos do direito condominial, é o judiciário também, que nós temos muitas decisões esdrúxulas, né? Tanto é que uma das bandeiras nossa é pedir a criação de varas especializadas desse direito, para não ter essas divergências de jurisprudência. E o legislador também não fica longe, não ficou longe, né? Eu penso que houve essa tecnia, mas nós temos que seguir o artigo 1334 e fazer com um quórum simples e colocar lá na convenção. É a minha opinião, colocar na convenção. E aí você vai tratar de fechar essa norma. Porque o legislador deu a possibilidade, ele trouxe a possibilidade da Assembleia Virtual, dos quóruns especiais, aí você tem que saber qual é o aplicativo, se ele é auditável, se ele vai ter o direito de voz, e o direito de voz mesmo, de se manifestar, e o direito de voto. Quando falo o direito de voto, eu vejo a possibilidade do quê? Daqui a pouco nós temos um monte de ação, Nilton, de anulação dessas assembleias virtuais, porque o cara arrumou qualquer aplicativo que não foi deliberado em assembleia, que não foi deliberado pela massa condominial, vai lá, fez a assembleia, não, já está autorizado pela lei. Espera aí, nós temos que fechar ela na convenção, né? E a gente tem que lembrar que o síndico e todos os condôminos, né, eles são obrigados a cumprir a convenção, o regimento interno e as decisões de assembleia. Então, em última forma, também se tiver uma decisão de assembleia delimitando como vai ser aquela forma daquela votação naquele condomínio, tem que ser muito bem fechado isso aí. Porque eu já vi vários colegas e síndicos, não, está liberado, já posso fazer. Não, você tem que chamar uma assembleia, primeiro para regulamentar a forma que vai ser a assembleia virtual no seu condomínio, para daí então você começar a implementar. Perfeito, né? As ponderações do Dr. Miguel Zain. Então, gente, como o Dr. Zain disse aí, façam. Eu penso que é possível, o legislador colocou essa possibilidade, em que pese a gente saber que para alterar a convenção, e eu estou dizendo de novo, eu entendo que nesse caso aí, você não pode dizer, pelo regimento interno, que não pode haver assembleia virtual. Pelo regimento interno, não, você tem que alterar a convenção. Mas você pode ter, pelo regimento interno, colocar as regras de como vai funcionar. Aí sim, eu acho que foi o que o legislador quis dizer. Não que você vai alterar a forma das assembleias, mas como o Miguel disse agora aí, o que eu vou usar de aplicativo nessas assembleias? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a entrada, a validação de todo mundo? Eu vou explicar no edital, mas eu tenho que ter combinado com todo mundo aí umas regras básicas primeiro. Não é o síndico que vai eleger, ele, por conta dele, um aplicativo de confiança dele, que ele pode estar elegendo um que ele consiga manipular os votos, inclusive. Pois não. Com a pandemia, a gente teve um período que a gente não tinha uma legislação para as assembleias virtuais. E nos condomínios onde a convenção não proibia ou não trazia nada nesse sentido, nós tivemos algumas assembleias para deliberar sobre as assembleias virtuais. Então, fizemos uma assembleia presencial, deliberando sobre a possibilidade das assembleias virtuais. Qual o seu entendimento com essa deliberação de assembleia? Hoje, obviamente, temos já um outro respaldo, mas essa decisão tomada em assembleia para a possibilidade de assembleias virtuais, ali não determinava forma, nem meios, nem nada. Seu entendimento é que esses condomínios, no caso, já estão legalizados para desenvolver as assembleias virtuais, agora já com mais parâmetros?
Se seguiu todos os requisitos aí, sim. Agora, se não seguiu, precisa ver qual que não seguiu e regulamentar ele. Perfeito, sem problema nenhum. Não, a questão da Assembleia Virtual já está autorizada por lei. Você não precisa mexer na convenção. Precisaria mexer se você fosse dizer que não pode ter Assembleia Virtual. Aí você tem que ser na convenção. A questão dos aplicativos, a regulamentação disso é no regimento interno que pode acontecer. Não altera a convenção. Para alterar no cartório, para alterar a convenção. Então, aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer por maioria simples numa Assembleia, altera o regimento interno, tem que consolidar o regimento interno, não é só mandar o trechinho que você alterou para o cartório. Você vai ter que fazer o regimento interno de novo, inteiro, com aquelas alterações. Vai mandar para o registro de imóveis e vai mandar a lei junto debaixo do braço. Dizendo aqui que você está seguindo o que está no Código Civil. Se ele falar que é, como disse o Zain aí, uma atecnia, uma impropriedade do regimento interno, aí você suscita dúvida e deixa o corregedor resolver. Pode seguir, pode seguir. Gente, vamos lembrar uma coisa, sempre. A convenção do condomínio, se seguir os requisitos legais de 2/3 de aprovação, mesmo sem registro, ela é válida entre os condôminos. Porém, se você precisar levar para banco, para a Receita Federal, eles vão exigir o registro dessa convenção, ok? Mas ela é válida, assim como o regimento interno também. Não precisa estar registrado para ele valer entre os condôminos. Se foi aprovado ali em assembleia, ele é válido. Se por algumas circunstâncias teve alguma ilegalidade que impossibilitou o registro, aí vocês vão decidir com o tempo se vai levar no títulos e documentos, registra lá, ou se vai discutir no registro de imóvel, aí vocês vão ter que, com um advogado, escolher o que é melhor, tá? Então é isso. 6, para a gente finalizar. Os documentos pertinentes da ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes. Olha, alguém perguntou isso aqui em algum momento, eu não lembro quem é. Mas, muita atenção com isso. Por quê? O 1354 caput, quem está aberto aí? Está aberto ainda aí, Raquel? 1354 caput. Ouçam a leitura da Raquel. O que é que diz esse artigo para vocês entenderem? Porque não basta ler a nova lei e achar que eu já posso sair mandando e-mail para todo mundo. Ou eu posso mandar para o WhatsApp a convocação. O regimento interno pode fazer isso, pode dizer, olha, a convocação pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo e-mail. Mas, que diz o 1354 caput? A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Olha aí. Então, qualquer condômino que não receber no e-mail, às vezes o administrador está com o e-mail desatualizado, ou colocaram ali joaquim@hotmail.com.br e o hotmail dele não tem o .br, é só o .com. Não chegou para ele a convocação. Não chegou para ele a convocação e ele queria discutir aquele assunto que talvez ele até tinha interesse naquilo. Às vezes até de uma multa que ele estaria tomando. Ele não soube da Assembleia, ele não mora no condomínio e não soube da Assembleia. A Assembleia não pode deliberar sobre aquilo se um alegar que não foi convocado. Então isso aqui é legal, a lei está autorizando você fazer convocação, mandar o edital de convocação, não pelos correios, agora mesmo que a convenção diga que é pelo correio, mas sim pelos meios eletrônicos. Você pode mandar, só que você tem que ter certeza que a pessoa recebeu. Hoje já existem meios eletrônicos, as administradoras têm inúmeros softwares que mostram até quando a pessoa abriu o e-mail. O dia, a hora, o minuto, o segundo. Então você pode usar isso como prova. É preciso ter atenção nisso, gente. Cadastro sempre muito bem atualizado. Por via das dúvidas, manda por todos os meios que você puder, menos o físico, que vai custar. Aliás, se você mandar por carta simples, você não vai ter o AR de comprovação, mas pelo menos você também mandou, afixou no quadro, manda o WhatsApp, manda pelo e-mail, manda nos 2 e-mails dele, por mensagem, telefone, sei lá. Faz o negócio chegar, para você não ter dúvida de que chegou, ok?
Então, isso é muito importante aí. Eu tinha escrito ali o artigo 1300, nem vi que eu tinha escrito ele, 1354. Gente, para finalizar, eu trouxe essa frase do Nietzsche, que a gente comentou bastante aqui, que aqui em Cuiabá as coisas não acontecem, só no resto do Brasil, né? Eu sei que não é assim. Tanto quanto qualquer lugar que tenha condomínio, tem gente, tem problema. Mas vocês já perceberam que quando a pessoa está sozinha, parece que tem um leão adormecido dentro dela. Mas a hora que ela se junta com alguém, ela procura aliado dentro de uma assembleia, é que é um inferno. Nietzsche falava muito bem isso, ele dizia que a loucura é exceção no indivíduo, mas regra nos grupos. Porque quando tem um grupo dentro do condomínio, você não segura, é grupo de oposição, toda hora tem. Um grupo assume, vem um outro que quer tirar aquele que assumiu. Aí aquele que saiu vai se fortalecer de novo, vai formar mais um grupinho, vai procurar aliado nos grupos de WhatsApp. Ele viu que um lá no grupo WhatsApp reclamou que sempre falta água no condomínio. Opa, vou entrar no privado com aquele e vou falar, você está vendo? Essa gestão é uma porcaria, vive com problema. Aí aquilo lá, a pessoa, realmente é mesmo. Tem uma outra pessoa que reclama também, vai naquele, num outro ponto, e vai fazendo. Inferno. É isso que Nietzsche quis dizer. Como a gente resolve isso, né? A doutora Gisela, antes de sair na fala dela, ela até perguntou, como é que vai ser, ou foi o tesoureiro? Helmut. Como é que a gente vai discutir isso no Zoom agora, nas telinhas? No Zoom tem um botãozinho ali que você silencia todo mundo. É uma delícia aquilo, né? E a pessoa não sabe quem foi. Alguém, aí abre, ela vai abrindo e fechando. Né? Tem umas configurações que você não deixa a pessoa abrir de jeito nenhum. Né? Mas tem umas que fica, às vezes, aí o camarada consegue abrir, você não sabe como. Aí, quem que me fechou? Fechou de novo no meio da fala dele, só para ele não falar mais. Realmente, olha, gente, assembleias eletrônicas, elas sempre são melhores. Pelo menos eu tenho tido muito boas experiências com ela quando começa certo. Todo mundo bem convocadinho, com o aplicativo certo, quando você tem um bom staff na administradora. Não adianta você colocar uma pessoa para fazer uma assembleia com 1.000 unidades, 500 unidades, condomínio, que você vai enlouquecer, você vai trazer mais problema ainda e, com certeza, no dia seguinte, a administradora já saiu do condomínio. Então, esse tipo de situação, presencialmente, vocês observam que no fundo lá do salão de festa ou na garagem, sempre junta 2 ali, 3, começa a conversar, chama um outro ali, você está vendo lá? Você não está achando estranho aquela nota fiscal, aquele valor que está pagando para o advogado, aquele valor que está pagando para a administradora? É assim, e vai fomentando, vai botando fogo. Daí, um levanta, começa a falar, o outro, é mesmo, hein? Olha, eu não tinha visto isso. O outro também, no Zoom não tem nada disso, mas presencialmente tem. Aí, no fim, não aprova as contas do coitado do síndico, por uma bobeira dessa. Aí, o que eles fazem? Aprova uma auditoria. Vamos gastar mais. Gasta mais com auditoria do que se tivesse parado para prestar atenção nas pastas, muitas vezes. Tem muitos erros, sim, de síndicos? Tem muitos erros de síndicos também, de administradora, mas muitas coisas são evitáveis. E antes de eu partir, como diz aquele filme, eu quero mostrar para vocês aqui, antes de apertar o play, talvez muitos não saibam, alguns aqui eu tenho certeza que já me acompanham nas redes sociais, que eu tenho tentado trazer para a população nacional e até internacional, que eu tenho conseguido chegar em alguns lugares também, uma ótica diferente dos condomínios. Trazer para as pessoas não um conflito, porque quando se fala em condomínio, você vê no jornal, todo dia tem um problema com o condomínio. É assalto, um camarada esses dias carregou um portão, parou lá com o carro, vocês devem ter visto isso. Botou um portão do condomínio, um assaltante. Ele pôs em cima da caminhonete e levou o portão embora. Ele tirou o portão e levou embora na caminhonete. Todo dia tem uma surpresa em condomínios. Então, eu pensei numa forma de levar as pessoas, compartilhar a solução e também as soluções técnicas e aproximar culturas, para saber o que é que o pessoal do Mato Grosso faz para resolver o mesmo problema que eu tenho em Ribeirão Preto, que eu tenho em São Paulo, que eu tenho lá no Nordeste, que eu tenho no Sul, nos 4 cantos do país.
E eu pensei em fazer um programa e contar um pouquinho dessa história para as pessoas de onde eu estiver. Eu comecei fazendo esse trabalho em Ribeirão Preto. Como eu disse, lá tem muitos condomínios e uma infinidade de problemas. Depois eu fui a Fortaleza, fiz um programa lá também. Fui a São Paulo, fiz 4 episódios em São Paulo, e daqui a 15 dias eu estarei lá no Sul, Florianópolis, Camboriú, para fazer esse mesmo trabalho. E eu queria até pedir para vocês, que têm YouTube, para me seguirem no canal do YouTube, se inscrevam lá para vocês receberem. Por quê? Eu tenho feito muitas entrevistas com pessoas, dramas de pessoas que moram em condomínios, vida de síndico, que é muito difícil. Como é que as pessoas conseguem administrar, de repente, condomínios que, às vezes, você está aqui administrando, olha lá que legal o que ela faz para resolver o problema dela. E ela consegue uma solução interessante. Lá no Sul, por exemplo, eu vou falar da portaria remota. Vou entrevistar uma pessoa, uma empresa, vou num condomínio para mostrar como funciona. Lá em Fortaleza eu falei sobre energia solar. Então, enfim, eu pensei nisso para trazer um pouquinho uma ótica diferente sobre os condomínios, para as pessoas não pensarem em condomínio só como uma desgraça, que parece que você vive em condomínio, é só conflito, é só problema, mas está todo mundo lá enfiado lá dentro para viver em condomínio. Então, eu trouxe aqui um resuminho do que eu tenho feito e depois um canal para vocês se inscreverem, por favor. Segundo relatos de proprietários, o prédio deixou de ser usado porque não conseguia, mesmo com modificações, se manter dentro das normas técnicas. Que fica a lição para todos nós, especialmente para você, síndico. As manutenções são muito importantes, manutenções regulares e de qualidade. Isso aqui não aconteceu do dia para a noite. A questão do planejamento é essencial, porque a ação do tempo, o desgaste natural de tudo que existe no condomínio, desde uma pintura externa até um elevador, até um brinquedo do playground, tudo envolve planejamento, buscando fazer as correções no tempo correto. Saibam que é um mercado lotado de oportunidades. O que você quiser fazer, se fizer bem feito, tem espaço nos condomínios. Se preparem tecnicamente. Façam cursos, assistam palestras, assistam entrevistas, sejam criativos, se informem, porque para aproveitar as oportunidades, precisa estar atualizado. Um edifício que é muito complicado de ser administrado. Ele tem a característica de locação para temporada. São 575 unidades administradas pela síndica, a senhora Elizabeth. Eu vou conversar um pouquinho com ela, vocês vão ver quais são os desafios, quais são os problemas que administrar esse condomínio traz. E nós vamos começar essa incrível viagem por um condomínio vertical de Ribeirão Preto e muitos até dizem que é o condomínio misto mais antigo do estado de São Paulo, o edifício Gederiksen. Vamos juntos conhecer o edifício? Minhas homenagens a vocês, síndicos, vocês, advogados, vocês que militam nessa área. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.